Você já parou para observar quantas pessoas ao seu redor estão em modo de despertar? Saíram do emprego, criaram o próprio negócio, estão praticando meditação, lendo sobre estoicismo, falando sobre propósito, frequência, abundância, mindset. E ainda assim, tem algo que não fecha. Elas continuam ansiosas, continuam se comparando, continuam precisando provar. Só que agora com um vocabulário mais elevado. Isso não é liberdade. Isso é a mesma prisão com uma decoração diferente. O problema não é o sistema que elas escolheram. O problema é que elas nunca saíram de si mesmas para conseguir sair de qualquer coisa. A ideia mais perigosa que circula hoje é a de que liberdade é trocar de estrutura, sair do emprego, largar as 9 às 5, escapar da escala 6x1, fugir do sistema. E a pessoa faz isso. Genuinamente acredita que cruzou uma linha e que agora está do outro lado. Só que do outro lado tem um outro sistema operando. O sistema do propósito, da manifestação, do empreendedorismo com alma, do acordar coletivo. Mesma lógica, linguagem diferente. E aqui está o que quase ninguém fala com clareza. A Matrix não é uma estrutura física. Ela não é uma empresa, um governo, uma ideologia específica. Ela é um mecanismo. E mecanismos se adaptam. Quando a consciência coletiva sobe, o sistema não cai. Ele muda de idioma. Antes, te prendia pelo medo. Medo de não sobreviver, de perder o emprego, de ficar para trás. Agora, te prende pelo desejo. Desejo de propósito, de realização, de ser alguém que se encontrou. A lógica é a mesma. Você operando a partir de fora de si. A embalagem é que mudou. Esqueça aquela ideia de que o sistema precisa de ovelhas cegas. Isso é ineficiente, além de caro e difícil de manter. O que o sistema precisa hoje é de pessoas que funcionem, que produzem, que executem, que repliquem. De preferência com entusiasmo genuíno. E é exatamente isso que o discurso do Despertar entrega. Pensa num perfil que posta todo dia sobre consciência e presença, mas entra em colapso se o engajamento cai. Ou num coach que ensina sobre limites, mas não consegue dizer não para um cliente difícil. Ou até mesmo naquela pessoa que consegue explicar com precisão cada nível de Maslow, mas toma as decisões a partir do medo de escassez. Isso tem um nome: NPC consciente. E eu não estou fazendo uma crítica vazia, é um diagnóstico preciso. A pessoa sabe o script, executa o script, mas não tem uma verdade própria por baixo disso. Ela não pensa, ela reproduz pensamentos melhores. Eu mesma já fui esse NPC por um bom tempo, na verdade até pouco tempo atrás eu estava sendo. Já tentei praticamente todos os métodos que apareceram: manifestação, técnicas de reprogramação, fórmulas do sucesso, cursos de mentalidade, tudo. Replicava tudo com uma dedicação genuína. Entendia a teoria e até conseguia explicar para as outras pessoas. Mas ainda assim sentia um vazio que não fechava. Não era falta de esforço, era falta de eu. Eu executava scripts cada vez mais sofisticados, sem nunca me perguntar se aquilo vinha de mim ou era só um molde que alguém tinha me dado. Aqui está o efeito colateral que ninguém anuncia na venda do método. Qualquer sistema replicável, não importa o quão bom, quão sofisticado ou quão transformador ele aparenta ser, quando aplicado sem o autoconhecimento, faz a mesma coisa. Atrofia o músculo da autopercepção. Por quê? Porque quando alguém te diz, faz isso que funciona, você deixa de se perguntar algo fundamental. Isso funciona para mim? E quando você deixa de se perguntar, você para de se observar. E se você para de se observar, você para de se conhecer. E se você para de se conhecer, você começa a se moldar. E moldar para caber não é evolução, é erosão silenciosa. Não importa se deu resultado, se trouxe reconhecimento, se deu dinheiro ou se o mundo externo validou. Se você precisou se distorcer demais para aquilo funcionar, você não evoluiu.
Você se perdeu com estilo. Finja até ser. Essa frase clássica que existe há anos e que funciona para muita gente, é o que dizem. Mas funciona para fazer o que exatamente? Quando a pessoa não tem contato com o próprio núcleo, com quem ela realmente é, fora do desempenho e fora da aprovação, ela cria uma persona funcional. Se veste como quem quer ser, fala como quem quer ser e age como quer ser, na esperança de que um dia a persona e a pessoa sejam a mesma coisa. Isso não é manifestação, é dissociação com propósito. A pessoa não está se tornando algo, ela está sustentando um personagem para não ter que entrar em contato com o desconforto de não saber quem é. E tem um custo enorme nisso, porque você pode fingir por anos, pode ser muito convincente, pode até se convencer a si mesmo. Mas na primeira crise real, na primeira vez que o roteiro não sai como esperado, você não vai ter um eu para recorrer, vai ter um personagem em colapso. Quem sabe quem é, não precisa fingir, e não porque é perfeito, porque não é, mas porque tem algo verdadeiro como base, algo que não depende de performance para existir. Existe uma ferramenta antiga que ficou muito popular nas palestras corporativas e que quase todo mundo conhece superficialmente, a pirâmide de Maslow, mas pouquíssimas pessoas a usam para o que ela realmente serve, localizar onde você está operando internamente, não como julgamento, mas como diagnóstico. Deixa eu percorrer cada nível de forma honesta. O nível 1 é o nível da sobrevivência. Abrigo, alimentação, saúde básica. Quando alguém está aqui, toda a energia psíquica vai para não cair. Não existe espaço real para propósito, autorrealização ou reflexão profunda. A consciência está contraída ao mínimo necessário. O nível 2 é o nível da segurança. A pessoa sobreviveu. Agora ela quer estabilidade, renda previsível, controle de futuro, sensação de que não vai perder o que tem. Muita gente confunde esse nível com sucesso, mas a motivação aqui ainda é o medo. Só que mais sofisticado. E esse nível é sorrateiro, porque ele pode aparecer disfarçado de estratégia. Você acha que está fazendo uma escolha racional, mas na verdade está operando a partir do medo de não ter o suficiente. A decisão parece consciente, o gatilho não é. O nível 3 é o nível do pertencimento, e aqui começa a ficar interessante e perigoso. Esse é o nível onde surgem os personagens, as tribos, os nichos, a espiritualidade em grupo, os discursos copiados, a necessidade de validação constante. A pessoa não quer ser, ela quer pertencer, e para pertencer, ela se molda. E relações que nascem aqui não nascem da escolha, nascem da necessidade, de cônjuges, amizades, de comunidades espirituais, a grupos de empreendedores. Quando a motivação é pertencer, você não escolhe livremente, você se encaixa. O nível 4 é o nível do reconhecimento. Pertencer não basta mais, a pessoa quer ser vista. Status, aplausos, plateia, validação externa. É o nível do olha onde eu cheguei. E muita gente para aqui achando que chegou na autorrealização, mas esse nível ainda é completamente externo. O valor próprio depende do olhar do outro. Tira a plateia e a identidade treme. O nível 5 é o nível da autoestima real. Aqui começa uma virada. Não é mais sobre provar, é sobre se respeitar. Autonomia, autorresponsabilidade, limites que não dependem de aprovação. A pessoa começa a escolher com consciência própria. E o nível 6 é o nível da autorrealização. Esse é o nível mais mal compreendido da pirâmide, porque a autorrealização não é ter muito, não é mostrar muito, não é conquistar muito, é expressar quem você é independentemente de validação. O fazer nasce do ser. O propósito não é performático. A identidade interna é estável mesmo sem plateia. A pessoa não vive para o sistema, mas também não vive contra ele.
Ela vive a partir de si. Agora, um ponto que incomoda. Prosperidade material pode acontecer em qualquer nível da escala. Você pode ganhar muito dinheiro operando no nível do pertencimento, pode ter muita visibilidade operando no nível do reconhecimento, pode até parecer realizado para todo mundo, mas ainda estar no terceiro degrau internamente. Dinheiro não é consciência, sucesso não é autorrealização e liberdade financeira não é liberdade interna. São coisas que podem sim coexistir, mas não são a mesma coisa. E confundir as duas é a armadilha mais cara que existe. Quando alguém cresce materialmente, sem crescer internamente, essa pessoa não evoluiu, ela se deslocou. Mudou de cenário, mas continua reagindo a partir dos mesmos lugares. Continua buscando fora. Continua se medindo pelo externo. Só que agora com mais recursos para fazer isso de forma mais convincente. E é por isso que tanta gente chega onde sempre quis chegar, mas sente um vazio que não consegue nomear. Não é ingratidão, não é falta de espiritualidade, não é porque precisava de mais. É porque nunca houve alinhamento entre o que ela construiu e quem ela realmente é. A conquista foi real, mas essa pessoa não estava lá para recebê-la. Você não sai do sistema aprendendo mais técnicas. Não sai acumulando mais informação. Não sai replicando métodos mais sofisticados. Você sai quando começa a pensar por si. Quando consegue sustentar uma verdade própria, mesmo sem validação. Quando consegue reconhecer os seus limites, sem precisar que alguém os nomeie. Quando para de se distorcer para caber. Deixa eu te contar um exemplo concreto, algo que aconteceu comigo. Contra tudo e todos, eu saí do meu emprego estável como CLT. Tinha o conhecimento, sabia o que queria construir, mas em paralelo comecei a tocar um programa de afiliados. Postando no Instagram e no TikTok, eu testava vários métodos para me diferenciar. Parecia estratégia. Na verdade, era medo. Medo de não ter segurança financeira, medo de confiar só no que eu realmente queria fazer, como se eu não fosse capaz de trilhar meu próprio caminho sem ter alguém para me dizer o que fazer em cada passo, em cada etapa. Eu estava dividindo a minha energia entre quem eu era e o que me dava falsa sensação de controle. E ainda chamava isso de equilíbrio. As únicas pessoas comprando eram os meus familiares. Eu sabia que não estava funcionando, mas mesmo assim continuei por um tempo, porque parar significaria que eu ia ficar sem a minha rede de segurança externa. Semana passada eu parei. Não porque alguém me disse para fazer isso, não porque eu encontrei um método melhor, mas porque pela primeira vez eu me perguntei sem fugir da resposta. Isso veio de mim ou do medo? E a resposta foi clara. Decidi então focar exclusivamente no YouTube, que é o que eu realmente quero construir. Não porque eu tenho garantia de que vai dar certo, não tenho, mas porque é a única escolha que parte de dentro. É isso que o autoconhecimento faz. Ele não te dá certezas. Ele te dá clareza de sobre onde a decisão está vindo. Autoconhecimento não é uma ferramenta de otimização pessoal, é uma ruptura. Ele não te dá vantagem no jogo. Ele te mostra que você não precisa jogar da forma que te ensinaram. O que você está construindo agora nasceu de uma escolha sua ou de uma fórmula que alguém disse que funcionava? Você consegue separar as duas coisas? Não precisa responder em voz alta, mas responda. Porque se você não consegue distinguir o que é seu do que é script, eu sinto em lhe informar, mas você ainda está dentro. E não importa o quanto o cenário mudou lá fora. Talvez o problema seja que você nunca saiu de si o suficiente para saber quem está tentando se libertar. Enquanto você buscar lá fora o método certo, o mentor certo, o sistema certo, você vai continuar operando, só que com um discurso cada vez mais elevado sobre o quanto você não está operando. Liberdade não é ausência de sistema, é presença interna. E sem isso, qualquer caminho, por mais consciente que pareça, vira só mais uma forma sofisticada de prisão.
Você não sai do sistema sem sair de si. Um beijo!